Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa É Saúde. Estamos retomando as nossas apresentações ao vivo aqui na ETV Campos Gerais e com muito prazer estou aqui hoje recebendo convidadas especiais para falar de assuntos que vão nos proporcionar mais bem-estar. Quero já começar o programa de hoje agradecendo muito a sua audiência, a oportunidade de entrar na sua casa e pedir que você fique ligadinho na nossa programação. Estamos mudando, estamos melhorando essa TV para você, que nos permite entrar aí na sua casa. O programa de hoje vai ficar lindo, decorado e perfumado, porque eu recebi flores de uma telespectadora, a Janice Jansen. Muito obrigada, Janice, pelas suas flores. A Janice é telespectadora assídua e há muito tempo me acompanha. Obrigado pelo seu carinho. Tenho certeza que o seu presente iluminou e deixou o nosso estúdio mais gostoso e mais bonito ainda, tá bom? Bem, no programa de hoje, nós vamos começar recebendo uma podóloga. E aí você de casa pode estar perguntando, qual é a diferença entre uma podóloga e uma manicure? Muitas pessoas têm a impressão errada que uma podóloga é uma manicure de luxo. Não tem nada de luxo nisso. E é para explicar sobre essa profissão, falar sobre por que e como devemos cuidar dos nossos pés e das mãos, que eu recebo aqui a podóloga Mariciane Stadler. Seja bem-vinda, tudo bem? Prazer te receber aqui na ETV, viu? Um prazer é meu. Mari, é verdade, podologia não tem nada a ver com manicure de luxo. Não, muitas pessoas acham, porque ela está uniformizada, de branquinho, que ela é uma manicure de luxo e ela cobra caro, né? Pelo contrário, né? Nós tratamos saúde, é a prevenção de doenças futuras que podem acontecer, porque afinal nossos pés que sustentam todo o nosso corpo. E muitas vezes não é lembrado, porque as pessoas se preocupam com o visual, cabelo, mão e rosto e acabam esquecendo dos pés, né? E os maiores inimigos são os sapatos, né? Então, que vieram para proteger e acabaram prejudicando e aí, o que em alguns casos. Principalmente a mulherada que adora sapato, o que elas querem? Querem o que está na moda, e nem tudo que é na moda é perfeito e confortável, né? Tá. Então, o nosso trabalho entra aí para quê? Para proporcionar saúde mesmo. Tá. A primeira pergunta que eu quero te fazer é assim, você tem um estudo, uma preparação para se tornar podóloga? Sim. Tá, como é que funciona isso para o pessoal de casa entender? Então, assim, o curso de podologia hoje nós não temos aqui em Ponta Grossa ainda, né? Eu fiz em Curitiba durante 2 anos, todos os dias. Após a finalização desses 2 anos, fiz uma especialização na pró-renal. Meu foco principal hoje é atendimento ao paciente idoso diabético com problema renal. Tá. Por quê? Porque o idoso é um paciente muito carente, né? Muitas vezes a gente olha o idoso ali, ninguém tem tempo, nem a mulher, nem o esposo, nem os filhos, netos não tem tempo. Então é uma área específica onde eu me especializei para cuidar dos pacientes idosos. Tá. Então a gente estuda muito, né? Você tem muita aula prática, muita teoria, você tem que saber. Muitas vezes a gente reconhece uma doença, né? Não pode dar um diagnóstico, né, correto, mas se encaminha para o médico, para que o médico realmente, né, que ele confia no médico dele e ele possa realmente tomar uma medicação. Às vezes, por causa dos pés, a gente acaba descobrindo certas doenças, sabe? Tá. Eu até quero pedir desculpa aos nossos telespectadores, esqueci que você pode participar conosco ao vivo através de SMS. Pode enviar sua pergunta para 42 9916 8456. Vou repetir, 42 9916 8456. Você envia sua pergunta, na medida do possível, eu vou passando para a Mari e a gente vai esclarecendo. Primeira pergunta que eu quero te fazer, é claro que a sua área é muito vasta, né? Tem muitas, então eu vou te trazer mais vezes, mas a gente vai tentar dar algumas pinceladas hoje, tá? Gostei dessa ideia do idoso porque, principalmente, a gente vai começar o inverno e o que o idoso faz, ele fica sempre de meia, né? A circulação já não é mais a mesma, ele tem frio, então a gente até vê pessoas com sol maravilhoso, o idoso está mais agasalhadinho mesmo. Isso faz com que a gente não perceba os pés. Muitas vezes eles escondem, né? Então aqui eu tenho algumas fotinhos, né? Aqui é um pezinho feito de gesso, né? Mas somente para demonstrar
para que a pessoa possa atender o idoso dentro de casa, onde são as lesões que ele... Que pode acontecer. Isso, as lesões onde mais ele... Assim, Maria. Isso, tá. Né, que são aqui, nesse primeiro pezinho aqui, ó. Onde a famosa joanete, calcanhar. Aqui, ó, nessa foto eu tenho um pé verdadeiro de um idoso, como que ele chega, né? E sempre tá de meinha, escondendo os pezinhos, mas o que é esse calcanhar áspero? É o idoso obeso, né? Muitas vezes eles são obesos, então os pés começam a rachar. Nessa fotinho aqui, ó. Aonde mais acontece os acontecimentos, né, as coisas ruins com eles o chinelo de dedo é o maior inimigo do idoso. Então, assim, tem muito idoso que mesmo no frio usa meia e chinelo de dedo. Né? Para o idoso que não tem circulação, isso aqui é o maior veneno. Eu tenho aqui paciente que perdeu o dedinho, ó. Nossa, que horror. Por quê? Porque ela não tem circulação, né? E aí o que aconteceu? Ela perdeu o chinelo de dedo, aqui tem a história dela, ela perdeu o chinelinho de dedo, machucou o dedo, amarrou uma borra de café e acabou amputando o dedo. Nossa então, assim, Senhora. Né, é mesmo de prestar atenção no idoso ao seu redor, sabe? É muito perigoso mesmo. E o chinelo de dedo é um inimigo, né? É um inimigo. E aqui, nesse dedinho aqui, que é o quarto dedinho ou o quinto, que é os famosos, ou você bate na quina dos móveis, né? Ou ele faz calinho também. Então, tomar muito cuidado com isso. Sabe que em outra entrevista que eu fiz com a podóloga Mariciane, eu lembro que nós comentamos esse assunto, a própria falta de atenção com o idoso, eles não, acabam nem cortando as unhas, ficam com as unhas muito longas, acabam batendo, acabam quebrando e acabam se machucando. Então é um alerta para nós, filhos, netos ou mesmo os cônjuges, atender, cuidar um pouquinho dos pés dos idosos, né? Ele dela e ela dele, principalmente se tiver sobrepeso, porque aí a dificuldade em observar os pés é pior ainda, né? Quando a gente atende o idoso, principalmente com sobrepeso, muitas vezes nós associamos ao diabetes, que é o que você falou, né? Que é uma especialidade tua. Por que esse cuidado todo com o diabetes? Porque o diabético, a cicatrização dele é mais lenta, né? E o que acontece? Devido, vamos supor, o simples fato dele usar um chinelo de dedo e rachar o meinho do dedo dele, aqui tem outra fotinha de um outro pacientinho meu, que ele veio com o dedinho rachado. Né? Aqui, ó, o simples fato dele rachar esse dedo... Vamos ver se a Dai consegue pegar ali. Ó, aqui é uma rachadura do chinelinho de dedo dele, né? Demora muito a cicatrização. Outro caso, a frieira nos pés, ó. Frieira é muito perigoso, a amputação de dedo também. Por quê? Porque mesmo no inverno, além deles não conseguirem lavar os pezinhos direito, eles vivem de meia, né? Então, assim, daí falam, seca com secador. É muito perigoso, porque geralmente o idoso não tem sensibilidade, então ele pode queimar os pés. Esse aqui é outro paciente, ó, com o pé queimado. Por quê? Porque ele foi para a praia, passou protetor solar no corpo inteiro e esqueceu do pé. Isso aqui é muito perigoso, né? Então, isso aqui porque é uma queimadura, uma simples queimadura do sol, mas num paciente idoso e diabético é grave. Muito grave. E acontece muito, né, Mari? Muito, a gente vê muito isso. São casos que um conta para o outro e a gente acaba não atendendo, não prestando atenção. Bom, alguns alertas aqui que é importante passar para quem tem alguém na família idoso e principalmente diabético. A primeira grande dica, então, é tirar o chinelo de dedo. Esse é o maior inimigo não usar de de jeito nenhum. Isso. De quanto em quanto tempo levar num podólogo? O ideal seria de 30 a 45 dias, né? Para que a gente pudesse fazer o corte adequado. Muitas pessoas falam assim, mas a podóloga corta só para cortar a unha, né? Cobra só para cortar a unha. Sim, ela cobra só para cortar a unha. Por quê? Porque devido ao corte incorreto, causa, né, essas unhas encravadas deles, esses ferimentos às vezes é por causa do corte da unha. Eu tenho pacientes que cortavam a unha com canivete, além dos coitados não enxergarem, cortavam com canivete. Ou bem senão, rústico. Ou senão eles cortam com o que eles acharem na frente, né? Então assim, tentar colocar no idoso mesmo uma meinha branca de algodão, sem costura. Hoje o mercado está grandioso, né, nessas coisas assim. Sapatos confortáveis, de solado confortável, leve, de preferência largo, grosso.
com velcro, porque o idoso, além da pressão alta, né, do sobrepeso, a maioria tem sobrepeso. Mas aí um sapato que seja confortável com velcro, ele pode se adaptar, né? Se está apertadinho. Hoje também, né, os mercados hoje oferecem de sapato tantas oferecem marcas, tantos modelos. até mesmo próprias para eles, né? Própria para eles, Tá. Olha, eu tô adorando o nosso papo aqui, tenho certeza que você de casa também. Vou chamar o intervalo para podermos conhecer um pouquinho as empresas que estão apoiando a ETV Campos Gerais e a gente já volta. Aproveita o intervalo para enviar sua pergunta para a Mari, podóloga. O celular é 42 9916 8456. É 2 minutinhos e a gente já volta. Estamos retornando com o programa ao vivo, hoje entrevistando a podóloga Marciane Stadler, e esse bloco a gente vai aproveitar e passar a pergunta que você nos enviou através de SMS 42 9916 8456. Bom, vamos lá, Mari. A primeira pergunta aqui é verdade que as unhas da mão também podem encravar? Sim, também. Porque o que acontece? As pessoas hoje em dia, no ritmo de vida, né, ninguém tem tempo para nada, ansiosidade, elas começam a roer, né? Então, assim, além de deformar as unhas, eu tenho até também uma fotinha aqui. Eu até pedi, vamos explicar isso, eu pedi para a Mari, porque quando a gente ilustra para o pessoal de casa, fica muito mais fácil de entender, né? Por isso que é interessante. Aqui, ó, unha da mão, né? Embora, assim, há uma discussão entre grupos de estudos que a podóloga que mexe na mão está desconsiderando a profissão, pelo contrário. Como eu cuido de pacientes idosos, né, é o meu foco principal, eu não posso deixar um idoso voltar com a unha da mão inflamada para casa. Certo. Né, porque ele vai no médico, o médico vai dar um antibiótico para ele. Mas enquanto ele não tirar a causa, que é o pedacinho da pelezinha ou é a unha que está inflamando, ele não vai melhorar. Então, eu também faço esse tipo de atendimento, por quê? Porque também está inflamadinho, né? Então a gente tira para que ele não sofra. Então ela pode inflamar na mão também. Pode inflamar, aqui é a fotinha da inflamação da mão. Pergunta, por favor, aonde posso encontrar essas meias boas e confortáveis para idosos? No meu consultório eu posso dar dicas, né? Onde tem. E eu tenho algumas também confortáveis que são sem costura, sem cós, sem punho, né? Tá. Porque devido ao paciente ser obeso, então os calcanhares, a canela incha muito, então essas meias são próprias para esse tipo de paciente. Tá. Oi, Fabiana, estávamos com saudades do programa ao vivo, muito obrigada, eu também estava com saudades. Eu vi uma foto com um calcanhar todo rachado, não sou obeso, mas o meu calcanhar me machuca e dói muito, tem tratamento? Tem sim. Marca um horário, né? Quem está assistindo a Fabiana não paga a consulta. Tá, olha que legal isso. Para quê? Para que vocês realmente tirem dúvidas. Então, muitas pessoas chegam com medo de que vai pagar uma consulta médica. Não, gente, você pode ir lá e bater papo comigo, espera um pouquinho. Esclarecer as dúvidas. Esclarecer. Porque assim como ele tem dúvidas, muitas pessoas têm dúvidas, né? O que faz o podólogo? Então chega lá e fala, Mari, eu vi a tua entrevista, mas não sei realmente se você pode resolver. Então chega lá, a gente conversa, geralmente a gente vai laminar esse calcanhar, e aí eu vou indicar cremes bons para ele, ou ele vai manipular, ou ele vai adquirir em algum lugar, para que ele faça a hidratação, né? Certo. Mesmo não sendo obeso, a pele é muito ressecada. Então agora no verão, nós mulheres sofremos mais ainda com isso. Porque vive de sandalinha, rasteirinha, então os calcanhares realmente ficam expostos, né? E ficam muito ressecados. Tá. Pergunta, por favor, por que as unhas encravam? Por que, Mari, que a unha encrava? Por que a unha encrava? Devido ao uso do sapato incorreto, ao corte de unha incorreto. Muitas mulheres sofrem, eu tenho unha encravada, eu tenho encravada. Chega lá no meu consultório, você vai ver, eles não têm unha encravada, o que elas têm são pelezinhas. Né? Eu tenho muitas amigas manicures, excelentes profissionais, que hoje em dia elas sabem até onde elas podem ir. Então, nós podólogos não somos melhores que ninguém, só que a gente estudou um pouco mais, para quê? Para que a gente possa cuidar da saúde. O que eu explico, olha meninas, aqui eu não vou deixar tua unha quadradinha ou redondinha, nós vamos, né? Não é para esmaltar, tratar ela. Nós vamos tratar ela e ver por que está causando. Então, por que ela encrava? Devido ao corte incorreto, né? Porque assim, tá doendo só um cantinho, vai lá e tira o cantinho. Eu digo que a maioria chega lá, eu adoro segunda-feira, que é o dia que eu mais trabalho,
Por quê? Porque geralmente sábado e domingo as pessoas têm a crise da madrugada. Eu não aguento de dor no meu pé. Ou a gente põe o salto, o bico final de fino. semana, formatura, amo tudo isso, né? Que é quando aí eu trabalho. Claro. Por quê? Porque elas levantam de madrugada mesmo, pegam um alicatinho e cortam a unha e deixam só um pedacinho. Então no meu Facebook eu tenho bem de trabalho mesmo, então eu tenho muitas fotos assim. A pessoa foi só tirar um pedacinho. A pessoa só foi cortar, né? Às vezes aparecem unhas esmaltadas, cheias de flor, mas que a pessoa foi só tirar um pedacinho, né? Que não há necessidade. Então a gente tem que tomar esse cuidado de cortar mesmo. Tá. Oi, linda, estou assistindo, muito feliz com o teu retorno, sucesso, entrevistando minha podóloga. Que legal, é a Jandira, sua cliente. Falem sobre o tratamento com laser. Então, Jandira, a Mari faz esse tratamento com laser, mas ela me explicou aqui no início, antes de começar o programa, que é um assunto um pouco mais extenso. Então, a gente deixa para uma próxima entrevista, tá bom? Sim. Beijo enorme e obrigado pela audiência. Obrigada. Vamos lá. É verdade que as crianças também podem ter unhas encravadas? Sim. Tem, né? A gente mostrou. Eu tenho fotinho de bebê com 45 dias. Ai, a pediatra, que dó o dedinho, gente, olha. Né, a pediatra mandou, vai lá na Mari que a Mari resolve. Ai, que pecado. Imagine a dor no pezinho. 45 dias com a unha inflamada, por quê? Porque a mãe foi só cortar um pedacinho, né? E cortou errado. E cortou errado, então já inflamou. Então a pediatra indicou a medicação e ela foi lá para que eu pudesse fazer a limpeza. Nem tinha muito material, né, para mexer nessa unha, mas porque tão pititico, deu né? certo. Aqui uma criança de 2 anos, ó, com o dedão inflamado do pezinho. Tá, e assim, qual é a primeira dica que você passa? A gente olhou em casa, viu que tá o filho, o marido, alguém tá com o dedinho assim. Qual é a primeira coisa que ela vai fazer antes de procurar a podóloga? Então, o que acontece em casa é bem a receita da avó. Coloca na água bem quente, quanto mais você aguentar com um pedaço de sabão, sabão de casa. Já ouvi isso. Né? O que acontece, gente? O sabão de casa tem soda, né, um monte de produto, né, gordura. Aí o que acontece? Você pega um fungo. A água muito quente, tenta colocar a água mais quente que você puder para soltar a infecção. Enquanto você não tirar o pedacinho que está ali te atrapalhando, não vai melhorar. Não vai adiantar. Você pode, eu brinco assim, pode tomar bezetacil na aveia, né? Não vai adiantar. Tá. Enquanto você não tirar aquele pedacinho que ficou, né? Então, assim, é tentar abrir mesmo ali para que vaze a infecção, procurar com urgência um podólogo para que possa auxiliar. Então, o grande segredo é só higienizar e não mexer. Melhor não mexer. Bom, tem vários recados aqui, é claro que vão ficar muitas perguntas em aberto, como sempre, né? Vamos passar o teu Facebook, Mari? É Mari, com I mesmo, podóloga PG. Mari, com I, podóloga PG. E o telefone da Mari é 3028 0236. Em Ponta Grossa, 42 3028 0236. Você pode ligar, ela está falando que não cobra consulta, você vai lá, bate um papo, vê qual é o seu problema e dentro das suas necessidades vai fazer um tratamento adequado. A nossa grande dica hoje aqui foi instruir você de casa a cuidar dos seus pés, a cuidar dos pés dos idosos e principalmente tirar esse mito, esse tabu que a podologia é uma manicure de luxo. Não. A função do podólogo é restaurar os seus pés, a sua unha, o seu calcanhar, os seus machucados, as patologias que você tem para proporcionar conforto para o seu dia a dia. Você sabe que vai ter que voltar muitas vezes, né? Te agradeço muito, Obrigada. Tá bom? E tenho certeza que a gente já deu hoje, sim, uma pinceladinha em casa para as pessoas aprenderem a cuidar dos pés. Obrigada. Estou à disposição. Obrigada, foi um prazer te receber, viu? Bom, a gente vai para mais um intervalo rapidinho e o verão tá acabando. Tá entrando aí outono, estamos na primavera, né? Estação das flores. Você sabia que essa coceira do seu nariz e essa espirração que você tem na sua casa podem ser ácaros e fungos? A gente vai te mostrar uma solução para isso. 2 minutos e eu já volto. Estamos retornando e agora eu vou receber aqui nos estúdios da ETV Campos Gerais a empresária Carla Sá, que vem falar um pouquinho sobre higienização da nossa casa. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, você? Quando a gente fala em higienização, as pessoas já ficam imaginando um monte de
máquina barulhenta trabalhando, etc. E não, né, Carla? Não. É tão tranquilo esse trabalho que você faz? Na verdade a gente tem uma equipe especializada, né? Então a gente tem todo um preparo. Inclusive as pessoas se preocupam, mas o meu piso é de carpê ou é de madeira, porque na verdade não é lavagem a seco, é uma lavagem com água. Mas aí tem uma máquina especializada, né? Um pessoal já que tem um curso, né? Eles já sabem fazer bem o serviço. Como manusear, né? Então não faz nenhuma sujeira na casa, pode ficar tranquilo. E o nosso foco aqui, como é esclarecer e informar vocês de casa, eu achei muito importante trazer a Carla bem agora, antes do inverno, para que você possa literalmente higienizar a sua casa. Por exemplo, a poltrona que você está sentada aí na sua casa, pode não parecer, mas ela pode estar sim cheia de fungos e ácaros, que são extremamente prejudiciais para a saúde. E a olho nu a gente não percebe. Não. Inclusive tem muitos sofás que são escuros, né? Então a pessoa acaba não vendo a sujeira. Mas depois que a gente faz toda a higienização, toda a limpeza, eu até mostro para a pessoa a quantidade de sujeira que saiu, né? A pessoa, nossa, ela fica impressionada. E às vezes a pessoa acha que tem que trocar o sofá, ou trocar o colchão, que é uma coisa que as pessoas não têm o hábito. Na verdade, assim, não tem o hábito de lavar. Tem o hábito de lavar cortina, hábito de lavar tapete, mas não tem o hábito de lavar colchão, sofás, poltronas, que é importante fazer essa higienização, cabeceira de cama, porque é um lugar que você deita, às vezes está aquele cheiro, né? Então, por questão de saúde mesmo, é importante, porque hoje em dia a maioria das pessoas são alérgicas, né? E às vezes, por mais que você limpe a casa, você tenha uma pessoa que faça essa limpeza diariamente para você, mas não é uma limpeza profunda. Certo. Então, você fazendo, vamos dizer assim, uma vez no ano, fazendo uma limpeza boa dessa, já é suficiente. Já acaba com isso, né? Quando você fala em colchão, as pessoas de casa podem ficar preocupadas e falar assim, mas como é que ela vai lavar meu colchão e eu vou dormir aonde? Como que é isso? Isso é feito num dia só? No dia, a gente lava bem cedo, então isso que eu disse, ela não é lavagem a seco, é com água, mas ela não é encharcado, ele fica um pouquinho úmido. Então com ventinho, ou não precisa ter, nem ter sol, na verdade, ele já seca, sabe? Ele fica só um pouquinho úmido, então lavando de manhã à tarde a pessoa já pode utilizar já está normal. voltando para sua casa normalmente. Você comentou de carpê, principalmente para quem tem criança em casa, tem que ter esse cuidado. Porque o que as mães fazem, o que nós fazemos, é claro que é muito mais prático, é passar um aspirador, né? Você tira aquela sujeira que está aparente. Superficial. Mas a sujeira que ficou encralacrada mesmo ali no carpê ou no seu tapete, não sai. Por isso a importância de higienizar. Na verdade, assim, tem que ser higienização com os produtos certos e com o equipamento certo. Por quê? Porque, na verdade, os tapetes hoje, eles são mais altos. Não são tem os cinzalos que são mais ralinhos e tal, mas tem os tapetes que são altos. Então, o fundo dele é muito grosso. Se você molhar muito e não sugar aquela água, ele até fica cheirando. Daí ele mofa. Cheiro ruim. Daí dá mais problema para a saúde ainda. Então, até essa limpeza tem que ser feita uma limpeza correta. Porque eu atendo muita gente que às vezes deixa a funcionária de casa lavar e daí ela joga um monte de água, joga a mangueira, daí que acontece isso. Daí a pessoa põe para dentro, daí fica aquele cheiro, porque daí ele não seca direito, daí dá mais problema para a saúde. E pode até mofar, que é pior ainda, né? Na verdade, um processo alérgico que dá, ou daí acarreta outros problemas, né, na saúde da pessoa. Outro detalhe que é importante a gente contar para vocês de casa é você que tem animal de estimação. Embora eu tenho, a Carla sabe, então embora a gente não perceba, por menos pelo que esse bichinho possua, ele perde pelo, ele solta pelo. E esses pelinhos também vão ficando imperceptíveis. E isso pode sim fazer mal para a sua saúde, por isso essa importância. É verdade. Inclusive depois também a gente tem um processo de impermeabilizar. Então a impermeabilização ela também protege um pouco em relação a isso, porque ela não deixa, a impermeabilização na verdade é para não cair líquido, né, que ela protege do líquido. Mas até essa questão de pelo, de outras coisas assim, ela protege um pouco mais. Então é importante às vezes fazer alguns cuidados assim para você ter, na verdade, se usar mais ele limpo, né? Se utiliza ele durante o ano. Claro. E você falou aqui que pode fazer esse tratamento, essa higienização toda uma vez no ano só. Não precisa fazer assim sempre, né? Uma vez no ano já é o suficiente para ele estar em ordem, né? Porque você sempre mantém a casa limpa, sempre mantém a casa higienizada e vai mantendo daí com aspirador. Inclusive a gente até explica depois como é que faz essa manutenção. Que legal, tem todos, assim, cada tecido tem um tipo, né? Esse tecido você tem que lavar assim. Então a gente até explica para a pessoa, para você quiser manter mais tempo ele limpo, você faz isso. Porque às vezes você está na rua, você chega da rua, você não vai tirar roupa ou vai tomar um banho para sentar no teu sofá.
Você chega na rua, você senta no sofá. Claro. Então, tudo isso... E você está trazendo junto, né, toda a sujeira, então, assim, poluição. Tudo isso acaba, né, acarretando. E às vezes não é só o sofá clarinho, o sofá escuro também, que a pessoa não percebe. Pior ainda. Mas depois você vê a diferença quando lava. Tá. E eu acredito que esse alerta que você fez é muito importante, principalmente com as camas, com o colchão, com essas cabeceiras. Tem cabeceiras de cama linda, que são aquelas que tem uns... Capitonê. Aquilo para juntar poeira é uma beleza, né? Verdade. E não tem como a gente tirar, né? Inclusive o couro mesmo, a gente faz higienização. Às vezes a pessoa fala, mas o meu não é tecido, é couro. O couro tem todo um trabalho diferente também. Faz uma higienização e uma hidratação do couro. Já para não juntar muita sujeira e para ser mais fácil de você limpar ele. E para ele não ressecar, porque o couro, na verdade, é uma pele morta. Certo. Então, você tem que fazer esse tratamento nele também, né? Para você ter a durabilidade ser dele maior e você também ter a sua saúde, né? Em dia. Cuidar, principalmente se você tem criança em casa, é um alerta aí. E para você que não quer passar mal, não quer respirar mal, né? Com certeza. Olha, se você quer mais informações, quer um orçamento sem compromisso, você pode ligar no Jatos Parque, que é onde a Carla atende. O telefone é 3224-3980. Inclusive, se você está assistindo de alguma cidade aqui perto, o Jatos atende em outras cidades também, né? O nosso alerta aqui hoje do E-Saúde é que você higienize a sua casa antes do inverno chegar. Dá tempo. 42-3224-3980. Obrigada, melhoras, minha amiga tá com gripe, né, peguei uma gripe, justo hoje. Mas não tem problema. Manda um beijo pra Bela, pro Atos, pra família toda. Pode deixar, tá bom? Obrigada. Foi um prazer te receber aqui. Pra mim também. E você não tem mais desculpa, hein? Cuide bem da sua casa. Isso é saúde. Claro, não adianta só limpar o chão, os banheiros, as cortinas e os tapetes. Se o seu colchão e o seu estofado, que você está sentadinha aí me assistindo, estiver impregnado de ácaros, de fungos e de bactérias, podem fazer mal para a sua família. É um alerta aqui do E-Saúde. Vamos para mais um intervalo? Rapidinho? Vamos, mas o programa não acabou. No próximo bloco eu recebo a odontopediatra a doutora Cíndia Nara de Vardim e nós vamos falar sobre a saúde bucal das nossas crianças. 2 minutinhos, eu já volto. Estamos retornando e agora o nosso bate-papo é com você que é mãe, avó, que tem criança em casa. E quando eu falo criança, eu estou falando a partir de bebês. A saúde bucal dos nossos filhos é muito importante para o resto da vida deles. É verdade. E hoje eu vou receber aqui a doutora Cíndia Nara de Vardim para falarmos e esclarecermos algumas dúvidas que aparecem nessa faixa etária. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem. Prazer te receber aqui de novo. Que bom, retornando. né? Retornando ao vivo. Estou muito feliz aqui. Bom, né? Muito bom. Cíndia, quando eu falo saúde bucal das crianças, eu estou falando que as mães têm que atender a partir de que idade? Desde bebezinho. Na verdade, a gente fala desde a própria gestação, que hoje a gente tem a odontologia intrauterina, né? Que você já orienta para as mães como ela deve proceder na própria saúde bucal para que ela possa, né, ter uma gestação saudável e proporcionar né, o nascimento da criança já pensando na saúde bucal. Tá. Começa na gravidez já a cuidar. Começa na gravidez já a cuidar, porque a gente tem várias pesquisas que falam sobre a incidência de partos prematuros, de nascimento de crianças de baixo peso, devido à saúde bucal da mãe, né? A saúde bucal precária da mãe, a má higienização. Então, já tem, né, uma relação bastante intensa sobre isso. E existem vários estudos comprovando. Então, a gente já orienta para que ela cuide da própria saúde mesmo durante a gestação, né? E que esse cuidado permaneça após o parto e aí, assim, o resto da vida. Você sabe que quando eu coloquei na nossa rede social que íamos falar sobre saúde bucal, etc., veio uma pergunta que me chamou a atenção e que eu quero te fazer, ela aqui no ar, de uma telespectadora. Ainda tem criança com cárie? Tem. Pois é. Tem muito. Como é que pode, né? Porque o que se imagina hoje é que com tanta tecnologia, com tantos produtos, com tantos tratamentos, como é que as crianças ainda conseguem? O grande problema, Fabiana, é que assim, a mãe, né, tem a criança, às vezes não é, até não digo nem que seja uma falta de informação,
porque como você falou, né, a mídia sempre está tudo, falando, todo mundo tem acesso às escovas dentais, ao creme dental, ou né, ao mesmo próprio tratamento odontológico. Mas o grande problema é ainda aquela questão, né, da amamentação durante a madrugada, do não cuidado durante, mesmo que não seja durante a madrugada, mas é aquela coisa, a criança mama, né, e não escova os dentes. Né? Tá. Você vai me dizer assim, mas coitada, ele está dormindo. Então, assim, a criança, ela precisa se alimentar, né? Ela precisa mamar, até os 6 meses ela só mama, né, normalmente a amamentação materna no peito, ou às vezes um complemento de mamadeira. Não tem dente ainda, mas já é importante que a mãe comece já a fazer pelo menos uma vez uma limpeza com uma fraldinha de boca, ou mesmo com uma gaze, né? Para acostumar a criança. Criar um hábito. O que acontece? A partir do momento que a criança tem o dente, às vezes eles acham, mas é que não comeu, não mastigou. Não é isso, né? A questão é a parte que fica a noite toda a criança ali com aquele resto de alimento, seja leite, seja suco, seja chá, né? Mesmo líquido ele pode ficar ali. Tá. Inclusive a parte de medicação. Então, o que acontece? Muitas mães dizem, mas o dente dos meus filhos são assim porque tomaram muito antibiótico. Não é o antibiótico em si. O que acontece? Todo antibiótico tem açúcar na composição. O remédio de criança não é amargo, é docinho. Então, o que acontece? Dá o remédio e também não escova. Então, é uma associação, né? Entendi, o próprio remédio pode causar. O próprio remédio, não que, digamos assim, que seja o antibiótico em si. Não é. É a composição, que normalmente, se você ler lá, você vai ver que tem um açúcar, tem um corante, tem conservante. Então, tudo isso acaba, né? Tá. A outra pergunta que veio, que eu achei super interessante, é se a escova dental tem importância. Muito, né? Eu vi que você até trouxe alguns modelinhos aqui. Porque o que acontece? O que a gente, né, na verdade, a força mecânica, né? Os movimentos que a gente faz durante a escovação é que removem aquela placa, aquela sujeira que vai ficando, né? Cada vez que existe alimentação, seja ela líquida durante os primeiros meses, ou seja ela depois quando começa o alimento sólido, né? Eles vão ficando, né, resquícios nas faces dos dentes, na saliva, nas bochechas, na língua. E o que acontece? Você tem que remover aquilo. Então, para remover, você usa a escova dental, né? Então, aquele movimento que você faz, que você vai remover e impedir a formação da placa, né? Se você não faz isso, vai ocorrendo acúmulo sobre acúmulo sobre acúmulo. Vai ficando. E vai ficando. Aí chega uma hora que você tem que, né? Que aí você só com a escovação você não consegue remover mais. Tá. E como que eu escolho a escova para o meu filho? O que eu tenho que observar? Então, tem uns modelinhos que é um amor, né? Então, a gente tem bem bebezinho, a gente costuma usar. Começa com a dedeira. Começa com a dedeira, que tem umas cerdazinhas aqui. Né? Olha lá que legal. Então, você usa esse que até também faz a parte de massagear a gengiva, quando começa a ficar irritada, que ela começa a ficar, que começa a nascer os dentinhos, então isso também ajuda bastante. E quando a criança só tem 2 dentinhos, então você consegue fazer a limpeza com essa dedeira. Né? Depois a gente tem várias marcas comerciais, então a gente tem as fases, né? Que, por exemplo, esse daqui é de 0 a 24 meses, né? De 4 a 24 meses. Então, a cabecinha sempre tem que ser pequena, bem pequena. Outra coisa que é aquela questão, a escova pequena não limpa. Não, né? Muito pelo contrário, porque ela vai limpar aquela superfície e vai fazer com a movimentação que você faz, né? Com técnicas de escovação que a gente orienta no consultório, as mães, e fala qual a melhor técnica que vai ser adaptada àquela criança, né? E mesmo a empunhadura, né? Você veja, né? Caber a mãozinha, lógico. Né? E sempre uma escovação supervisionada, porque a criança, ela não sabe fazer o movimento correto. É importante que você deixe a criança escovar, mas que você faça a escovação, né? Supervisione essa escovação. Até os 3, 4 anos, sempre a mãe tem que escovar junto. Depois de 5, 6 anos, você até pode deixar fazer alguma escovação, mas é importante que
uma escovação, pelo menos, seja supervisionada, né, por um adulto. E ainda vale a regra das bolinhas, dos círculos? Vale ainda dos círculos, né? E você fazer vertical só na face que você mastiga, porque se você fizer próxima à gengiva, você pode machucar, provocar processo de retração, né? Aí, ó, essa daqui é de 2 a 5 anos, né? Já é maiorzinha. Mas sempre, olha, sempre a cabecinha é pequena. molinhas. As cerdas molinhas, né? Essa daqui também é daquela de fases, de 24 a 36 meses. E eu até acredito que as indústrias investem nas cores e nos personagens para incentivar as crianças, para incentivar as crianças, porque... E é importante isso. É importante também, às vezes, eu sempre falo para os meus pacientes, para as mães de pacientes, né? Que tenha uma escova para criança escovar, porque às vezes ela morde, e que tenha uma escova real para limpar. Mas que as duas sejam iguais, porque senão ela sempre vai brigar e vai querer aquela que é diferente. Né? E que sempre haja, né, essa troca. Outra coisa, as cerdas sempre têm que estar retinhas. Quando a escova começa a ficar arregaçada, assim, ela não faz mais a limpeza né, que deveria ser realizada. Então, o ideal é que se troque a escova a cada 3 meses, pelo menos. Isso funciona tanto para as crianças quanto para adulto, para adolescente, né? E o creme dental? É importante ou não? Também, né? Porque ele vai ajudar. E aí tem o creme dental sem flúor e o com flúor. Hoje a gente tem uma discussão muito grande entre a questão de usar ou não, né? Eu ainda sigo, né, que até os 4 anos eu uso o 100 e a partir dos 4 eu uso com flúor, né? Pelo fato da deglutição. Porque eles engolem um pouquinho, né? Eles engolem um pouquinho. Existem alguns estudos recentes que, né, mas ainda tem 2 vertentes, então assim, a gente ainda, né, fica meio... Mas se puder evitar, então até os 4 meses... Porque aí o que acontece? Normalmente você faz, né, uma visita a cada 6 meses ao dentista, e aí a gente faz a aplicação de flúor no consultório, que ela é suficiente, né? E se houver necessidade, a gente faz uma prescrição para que a mãe use esse flúor tópico, né? Entendi. Que é receitado. Para que a criança não engula. Para que ela não engula. Tá bom. Olha, eu tenho que chamar o intervalo e você aproveita o nosso intervalo para enviar a sua pergunta para a doutora Cíndia Nara. 42 9916 8456. O nosso bate-papo agora está sendo sobre saúde bucal das nossas crianças. O intervalo é rapidinho, é o nosso último e eu já volto. Esse é o nosso último bloco do programa É Saúde, conversando com a odontopediatra, a doutora Cíndia Nara de Vardim. Bom, vamos tentar responder as perguntas, Cíndia? Vamos lá. Eu me chamo Dayandra e gostaria de saber a partir de que idade começa a utilizar o fio dental na criança. Então, depende também, assim, do arco da criança. Às vezes, nós temos 2 tipos de arco. Uns que são mais espaçados, que você vê mais espaço no dente, então você vê que às vezes não como diz, não fica com muito alimento ali. Então, desde que tem todos os dentinhos, a gente já recomenda o uso do fio dental, né? Mas quando tem só os anteriores, né, que você vê que o arco é mais separadinho, você pode ir, né, você pode usar uma vez, depois você vai acostumando mais, porque tudo é um fator de você criar o hábito na criança. Assim, o importante do fio dental é que sempre, nos pequenos, sempre a mãe que passe. Porque senão eles vão machucar a gengiva, vai ficar inchadinha, né? Então, assim, a partir já de quando tem 2 dentinhos que tem ali no meio, já dá para você usar. Tá? Só se eles forem bem separadinhos, que você vê que não acumula nada, até você pode esperar um pouco mais. Mas a partir do momento que já tem 2 dentinhos juntinhos, você já começa a passar. Já pode passar. Passa em todas as superfícies também. Sempre com bastante cuidado, porque existe uma maneira correta de você passar o fio dental. Na verdade, você não pode só colocar e puxar, você tem que colocar num dente, puxar, né? Abraçar aquele dente, puxar. Aí você vem e passa na outra superfície, porque o dente é um do lado do outro, tem um ponto de contato. Então você passa primeiro nesse, depois você passa nesse. Eu acredito que muitas mães e pais têm que aprender primeiro para depois, né? Porque
a gente pode até estar usando errado. Pode até usar errado. Isso, como eu digo, às vezes você pode até machucar a gengiva da criança por estar usando o fio dental errado, né? Tá. Então, mas é importante que você tem que atender use e tem que cuidar também, tá. Né? Assim como a escovação. Lógico. E todos os dias, não é uma vez por semana, uma vez por mês. Né? Tem que fazer disso um hábito, né? Antes de passar a outra pergunta aqui, deixa eu mandar um beijo enorme para os voluntários lá das fraldas, que estão fazendo fraldas. Beijo enorme em vocês, obrigado pela audiência, estão lá trabalhando e estão nos assistindo. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Se Deus quiser, eu vou me organizar para poder voltar a participar desse grupo. Obrigada pela audiência. Bom, vamos lá. Meu filho está com 2 cáries, tem 6 anos e não consigo fazer ele entrar em nenhum dentista. O que faço? Explica rapidinho qual é essa diferença do odontopediatra pro dentista, pro normal. Então, Fabiana, você tem mais paciência? Não, também, mas eu fiz a minha graduação, né? Fiz a faculdade, né? A graduação durante 4 anos. Tá. Aí, o que aconteceu? Eu vi que eu gostava de fazer odontopediatria, fiz alguns anos de clínica geral, ainda faço clínica geral, e aí eu resolvi fazer a especialização em odontopediatria. Então, o que acontece? Quando você faz a especialização, que é uma pós-graduação, você tem técnicas de manejo de como fazer a criança se comportar, você estuda o lado psicológico da criança. Então, existem várias coisas que você estuda, né? Essa especialização que eu fiz foram de 2 anos. Então, né, além da minha graduação, eu fiz mais 2 anos de especialização. Antes de fazer isso, eu ainda fiz um aperfeiçoamento em odontopediatria. Né? Então, a gente... Porque, na verdade, a criança, ela não é só o dente cariado, ela é um todo. Então, você tem que ver os hábitos da criança, você tem que conversar com a criança, ver qual é o suporte psicológico que essa criança tem, porque aí é aquela coisa, né? De repente, ela vem com um trauma que a mãe nem sabe de onde veio esse trauma. Às vezes, ela nem foi no dentista e já acha que não quer ir. Mas sabe o que então, pode ser? A gente tem que ir coletando dados para a gente saber condicionar essa criança. Então, é por isso que eu digo, né? Existe o odontopediatra, por quê? Para, né, tratar da criança. Não, e o próprio consultório é diferente. E o consultório é diferente, né? A gente tem um ambiente, digamos, mais lúdico. A própria conversa da gente com a criança tem que ser mais lúdica, né? E assim, cada criança também é de um jeito. É claro que uma criança de 2, 3 anos você trata de uma maneira, uma criança de 10 anos de outra, o adolescente, o pré-adolescente e o jovem, claro que você vai ter todo um condicionamento, né, diferente, né, de um para o outro. Então, o paciente, na verdade, ele sempre tem que ser tratado como único, porque ele é uma pessoa única. Né? Certo. Então, não é só a questão de você ter paciência e gostar de atender criança. Né? Porque, ter esse preparo para atender. É ter um suporte para você saber se você está fazendo a coisa certa, né? Porque existem tratamentos que são da especialidade, né? E que nem todos estão preparados, né? Mesmo que você goste de atender criança. Então, é muito importante, né? Que a mãe veja se realmente a pessoa tem a especialidade, se é registrado no Conselho Federal de Odontologia como especialista em odontopediatria. Né? Tem que atender. Tem, porque a gente tem todo um registro também, né? E sabe uma coisa que me chamou a atenção? Muitas vezes somos nós, os pais, que colocamos o medo nas crianças. Sim. Por exemplo, se não escovar os dentes, vai no dentista. Como se fosse um castigo. Como se fosse um castigo. Mas você não vai fazer isso, não vai escovar o dente, vou te levar no dentista, ele vem com uma agulha desse tamanho. Já assusta a criança. Então, assim, ou então, porque não só com o dentista, eles falam isso de tomar injeção na farmácia, de te levar no médico que vai, né? Então, são coisas assim que... Os pais que assustam às vezes as crianças. São os pais. Tá, vamos lá. Pergunta para a doutora, com que idade a criança precisa de anestesia? Tem pais que têm medo de levar o filho para anestesiar. Eu acho que não é a idade, é o caso, não é isso? Não é a idade, é o caso, é o procedimento que você vai realizar. Tá. Né? Então, e não tem problema nenhum quanto à anestesia, porque todos os anestésicos usados hoje em dia são extremamente seguros, né? A gente tem anestésicos
específicos, né? Não específicos para odontopediatria. É o mesmo anestésico que eu uso, né? Não existe um anestésico infantil e um para adulto. Não, existe uma dosagem que você faz, né? Você vê peso de criança. Então, tudo isso a gente tem na especialização. Tem que né? atender. Porque você tem que atender. Você não pode expor aquele paciente a uma superdosagem, né? Porque é um paciente infantil, o peso é menor, então você tem que ver relação peso-medicação. Né? E muitas vezes o paciente não vai precisar de anestesia. Não. Ele pode tirar, limpar, tratar. Exatamente. Você veja bem, os tratamentos preventivos, né, que é o que a gente gostaria que existisse só os preventivos, são procedimentos que não vão, né, não são procedimentos invasivos, como a gente chama. Então, é muito melhor você levar a sua criança ao dentista desde bebê, para que ela não venha precisar de um procedimento invasivo. Porque aí você não leva, porque a criança chora, porque isso, porque aquilo, só leva lá quando já tem a cárie instalada. É claro que aí o procedimento já vai ter que ser curativo e não preventivo. Ainda é o melhor. A prevenção ainda é o melhor. Eu até brinco e falo sempre com a doutora Cíndia que eu tenho filhos de 25 e de 21 anos que nunca tiveram uma cárie. Porque sempre cuidaram, né? E você pode fazer isso com o seu filho, sim. Quer mais informações, quer tirar suas dúvidas, você pode ligar para a doutora Cíndia em Ponta Grossa, 42 3223 2007. Bem fácil. 42 3223 2007. Obrigada, quero te agradecer muito a sua presença aqui. Muito obrigada. Já sabe que vou te incomodar várias vezes, né? Mas é muito importante que as pessoas de casa, os pais, os avós, os responsáveis pelas crianças, acostumem, criem o hábito de higienizar a boquinha, né? Depende da saúde toda do corpo. Porque é saúde, né? Exatamente. E a saúde começa pela boca. Pela boca. Obrigada, adorei te receber, Obrigada, Fabiana, pelo convite. Foi um prazer. Estamos sempre à disposição. Beijo na família toda, tá bom? Olha, eu quero terminar o programa de hoje agradecendo mais uma vez as flores lindas da Janice. Se mostra, dai pra mim aqui, olha que lindo. Janice Jansen, Design Floral. O telefone da Janice é 42 8808 1497. 42 8808 1497. Linda, né, Cíndia? Muito lindo. E perfumadérrima, uma delícia aqui o cheirinho. Amei. Obrigada, viu, Janice, pelo seu carinho. Um beijo enorme. Bom, tenho que me despedir, passou voando, mas você fica ligadinho aí na ETV Campos Gerais. Em seguida temos o Jornal da TV Cultura, para você que está assistindo hoje, terça-feira. E às 22 horas estreia o programa Opinião com o apresentador Ney Herman. O assunto é sério, impeachment. 22 horas, não perca tempo, fica ligadinho na gente, tá bom? Quero agradecer a equipe que faz esse programa acontecer, obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês, é um prazer estar de volta ao vivo. Na próxima terça tem mais É Saúde e a reprise desse programa é sábado às 3 horas da tarde. Obrigado pela audiência, pelo carinho, fiquem todos com Deus, saúde e paz. Tchau, tchau.